Olá, seja muito bem-vindo ao replay de mais uma live que acontece aqui toda terça-feira, às 8 horas da noite, aqui no meu Instagram. E eu gosto de chamar esses encontros de entre nós, porque a ideia aqui é que seja um papo mesmo, né, com informação, mas também com muita reflexão e muita troca. Então eu quero que você saia desses encontros expandindo a maneira como você enxerga alguns assuntos sobre relação familiar, sobre comportamento e muitos outros temas aí. Então eu vou dar alguns minutinhos porque a gente tem o pessoal chegando aqui e logo a gente já começa a nossa live. Oi, Val, tudo bem? Como é que você tá? Oi, vamos chegando. Começando aqui a nossa live hoje. Esse horário aqui das 8 horas é bem concorrido, né? É live para tudo quanto é lado. Então vamos ver se a gente consegue fazer realmente um conteúdo que consiga ser bom e muito relevante para vocês, tá? Hoje o nosso tema vai ser como a gente trazer a educação com respeito para alimentação, né? Para as horas das refeições, que é um momento aí tão importante. Oi, Carol, tudo bem? A gente tá retomando aqui com as lives toda terça-feira às 8 horas, então para quem tá chegando agora, eu acabei dando uma pausa por conta daquela semana de lives lá que a gente fez, mas a ideia é não parar a partir de agora, então toda terça-feira a gente vai estar junto aqui às 8 horas trazendo um tema, e não só vão ser temas que só eu vou falar, mas a ideia é trazer também, intercalar uma terça-feira, eu converso com vocês sobre alguma temática e na outra semana eu trago algum especialista para fazer, para trazer conteúdos também, e avisando, gente, que para comecinho de junho, essa semana eu ainda tô fechando com os parceiros, mas na primeira semana de junho a gente vai ter uma pessoa aqui, uma especialista em educação voltada para adolescentes. Então assim, vai ser uma temática super legal, super bacana. Quero trazer também uma pessoa, já vou adiantar, já vou dar um spoilerzinho aí, mas quero trazer uma pessoa que trabalhe com babás, com cuidadores, né? Como a gente expandir esses nossos valores, isso que a gente está construindo aqui para as pessoas que muitas vezes estão com os nossos filhos a maior parte do tempo, quando às vezes eles não estão na escola, quando a gente está trabalhando. Então eu tenho aí procurado alguns especialistas no assunto para a gente poder, quem está aí na linha de frente, então espero poder contribuir muito com essa nossa jornada, tá? Mas vamos lá, vamos começar o nosso tema de hoje, né? Talvez você tenha chegado até aqui, tenha sido atraído por esse conteúdo, porque muito provavelmente você passe, né, por desafios aí na alimentação dos seus filhos. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu quero ir um pouquinho mais longe com vocês, porque o meu olhar ele não é só para o filho, né? Só para os nossos filhos, mas é também para nós, mães, né? É para você, mãe. O comportamento alimentar da criança, ele mexe muito com as nossas emoções. E como é que a gente lida com isso? Como é que nós, adultos, a gente consegue gerenciar isso que acontece com a gente? Às vezes a gente só quer fazer aquela criança, né? Poxa, como é que eu faço para o meu filho comer melhor? Como é que eu faço para ele se alimentar? Mas a gente também precisa olhar para os nossos incômodos, né? Como é que eu gerencio? Eu vou lá, faço aquela comida gostosa para o meu filho, me dedico, e aí de repente o meu filho não quer comer aquela comida. Como é que fica essa frustração dentro da gente? Eu fiz uma enquete bem rápida hoje lá nos meus stories, né? Claro que assim, 90% das famílias disseram que sim, que enfrentam aí alguma
algum desafio na hora da alimentação. E aí eu queria que vocês colocassem aqui para mim, quem tá aqui agora na live, coloca para mim que desafios que você tem enfrentado hoje com os seus filhos, tá? Me contem aqui, né? A gente tem aí uma série de desafios que a gente pode enfrentar, né? Às vezes uma seletividade alimentar, a criança não quer, né? Não quer sentar para comer. Me contem aqui o que vocês hoje enfrentam como desafios na alimentação com seus filhos, porque é essa temática que a gente vai abordar hoje, tá? E eu queria saber de vocês como é que tá. Tem um tempinho aí que leva para as mensagens chegarem para mim, mas me contem. Aqui, por exemplo, eu em casa, eu tive bastante dificuldade no início com a minha filha, né? Eu me questionava muito por conta do doce, né? Da alimentação, do açúcar, como fazer isso acontecer da melhor forma. Era realmente um desafio muito grande. Além, claro, né, dos alimentos, aquilo que eu considerava realmente importante para minha filha comer. A Laísa trazendo para mim pressa para comer e sair da mesa para brincar ou para comer a sobremesa. Acho que é pressa, né? Ela colocou. A Carol colocou seletiva. A Ana Paula recusa alimentar, né? Acredito que de alguns alimentos. Seletividade. Estresse total na hora da refeição. A Mari tá trazendo: o meu maior desafio no momento é o desmame e ela descobriu os doces, é uma luta. Pois é, vamos então abordar todas essas questões, assim, vamos tentar, eu quero apresentar para vocês hoje uma nova forma de olhar para como que está sendo construída essa relação com o alimento, e aí a gente vai tentar desconstruir talvez algumas crenças que a gente tenha em relação a isso, né? Eu resolvi, assim, trazer esse tema justamente com esse objetivo de expandir tudo aquilo que a gente aprende, né, na educação com respeito, até esses momentos da alimentação dos nossos filhos. Porque dentro da parentalidade consciente, a gente fala muito sobre o respeito mútuo, e a ideia é trazer isso também, trazer esse conceito para o momento da alimentação. Às vezes a gente nem imagina, né, que tenham aí que tem uns temas e que, por exemplo, a alimentação ela está relacionada com comportamento. A gente trata a alimentação como um assunto à parte, né, como algo à parte. Mas a alimentação ela traz uma série de crenças que estão muito no nosso inconsciente. Por exemplo, se o meu filho não comer, ele vai ficar doente. Se o meu filho ele não come, é como se eu estivesse sendo negligente, porque se ele não tá comendo é porque talvez eu não tô dando conta de alimentar essa criança. Como é que fica, como que a gente se sente diante dessa situação, né? E quando eu falo do meu filho, de quem eu crio, não existe um caminho onde eu esteja disposta a investigar isso, a observar, sem que passe por mim, porque existe uma fusão. Eu trago muita coisa da minha infância, da minha história. Por isso que o comportamento alimentar dos nossos filhos, ele mexe tanto com a gente, né? Ele mexe com a minha expectativa, aquela expectativa que eu idealizei de que esse filho comeria tudo, que ele experimentaria tudo que eu fizesse para ele. Nós planejamos isso. Inclusive, quando a minha filha, Laura, ela nasceu, eu tinha uma rede de apoio, mas eu fazia questão de ir para a cozinha, né, de preparar a comida da minha filha, que ela ia comer. Então, às vezes eu estava ali cansada, mas algo me fazia, não, eu que preciso fazer essa comida, eu que preciso preparar. A mãe carrega essa responsabilidade, né, de alimentar o filho. E quando a gente se depara com um filho que não quer comer por alguma razão, a gente se sente culpada, a gente se cobra, né? E aí, depois
de preparar toda aquela refeição. Quando no processo de introdução alimentar eu não fiz o BLW, tá? Mas eu segui o caminho que a nutricionista que a pediatra foi me apresentando. E aí eu preparava a comida, né, a sopinha, eu colocava nos potinhos, deixava separado, para onde eu ia eu levava. Então imagina todo esse empenho, toda essa dedicação no preparo do alimento. E isso não é só com bebês não, tá? A gente pode falar em relação a qualquer fase. Mas toda aquela dedicação, aquele empenho de escolher, de preparo. E aí quando a gente senta, prepara o ambiente, prepara a mesa, aquela criança não quer comer. Aquela criança vai lá e joga a comida, gospe a comida. Ou fala, mamãe, eu não tô com fome. Né? Como é que isso fica? Como é que eu lido com essa frustração? Vocês já pararam para observar como é que isso fica dentro de você? Porque muitas vezes é essa frustração por poxa, mas não era isso que eu estava esperando. Olha tudo que eu fiz. Olha o quanto eu me dediquei para de repente o meu filho não querer sentar na mesa. E muitas vezes é essa frustração que leva a gente a fazer o nosso filho, não, você vai ficar sentado aí, você vai comer tudo. É como se a gente apertasse um botãozinho, né? Dentro da gente que falasse assim, não é por aí não, você vai comer. E aí a gente pode ter várias questões relacionadas a essa criança que às vezes dá uma negativa. Pode ser da infância, pode me levar lá para a infância porque eu precisava comer tudo. Eu recebi um relato, eu não sei se a pessoa tá aqui, mas no post que eu fiz hoje, né, falando um pouco sobre isso, teve uma pessoa que trouxe para mim uma questão que dentro da família dela teve uma situação que o pai, que ela e os irmãos, teve uma refeição que eles não quiseram comer, não estavam querendo comer aquilo que estava sendo ofertado, e aí o pai pegou aquelas crianças e levou eles assim numa atitude mesmo de, peraí, eu preciso mostrar para vocês o quanto é importante, né, esse se alimentar, o quanto tem gente que não tem o que comer. Esse era um valor daquele pai. Isso faz parte da história daquele pai. E com certeza quando ele se deparou com aqueles filhos negando, opa, peraí, não. Entendem como existe uma fusão e que muitas vezes isso é sobre nós, adultos? Então a gente precisa olhar para isso também. A gente também precisa cuidar desses nossos incômodos e dessas frustrações, tá? O primeiro ponto que eu queria iluminar nessa conversa é justamente esse. Como é que você cuida disso que você sente diante dessa frustração? O quanto esse não cuidar dessas emoções pode te levar a ter uma ação, uma reação mais impulsiva, né? Algo que fala, não, você vai sentar e só vai comer, só vai poder brincar ou só vai poder sair da mesa depois que você comer. O quanto isso é sobre você e não sobre o seu filho. E aí eu quero te perguntar, o que é comer bem? Eu queria ouvir vocês. Gente, aqui, esse encontro de terça-feira, ele é uma troca. É claro que eu acabo falando um pouquinho mais, mas é importante que vocês participem. Eu quero ouvir vocês, né? A oportunidade que a gente tem de compartilhar as nossas dores, da gente ver que não é só com a gente que acontece. Então eu queria saber sobre o comer bem, né? Que é algo que a gente sempre fala. O que é comer bem para você? Vamos lá, coloca sem ficar analisando, né, o que é o esperado de ser dito, né? Mas tragam para mim o que é comer bem para você. Me falem aqui nos comentários. A gente tem uma crença de que comer bem é comer tudo que tá no prato, comer tudo que tá ali, que foi colocado. Por isso, até que eu trouxe aquela frase no último post, né, que falava que tem que raspar o prato.
né? Você só sai da mesa depois que você raspar o prato, que você limpar o prato. A Laís colocou, eu já mudei meu pensamento em comer tudo, mas às vezes é 3 garrafinhas e só aí eu acho muito pouco. 3 garrafinhas, acho que 3 colheradas, não sei se é isso, e aí eu acho muito pouco. Pois é, vamos falar sobre isso, Laís. A Valquíria falou alimentação balanceada, maravilha. Uma alimentação saudável, que não necessariamente esteja ligada à quantidade de comida. Comer saudável. Engraçado que a gente tem no nosso racional essa consciência de que o comer bem é comer saudável. Mas por que na hora a gente acaba trazendo, né? A gente acaba querendo controlar outras questões do nosso filho, dos nossos filhos. A fome do outro. O quanto ele precisa comer, sendo que não é sobre mim, é sobre o meu filho. Por que sou eu que sei o quanto cabe dentro dele? A Laís falou, agora eu chamo ele para me falar, a quantidade está boa, mas mesmo assim ele deixa bastante no prato. Fernanda falou comida saudável. Ah, Laís, 3 garfadinhas. Eu imaginei que não era 3 garrafinhas. A Ana Paula falou alimentação balanceada, saudável. Para mim, comer bem é frutas, verduras e frituras e doces uma vez ou outra em intervalos longos. Pois é. E a gente ainda, né, carrega nas nossas ações, por mais que a gente tenha esse consciente de que eu sei que o comer bem é o comer melhor, o comer saudável, mas a gente precisa desconstruir um pouco, né? Eu acho que está um pouco distorcido ainda. Porque quando eu peço, muitas vezes, mesmo que seja, tá, gente? Eu até coloquei isso lá nos stories e algumas pessoas falaram que sim, e eu confesso que às vezes está muito no automático que eu faço isso. Eu não falo pra minha filha comer tudo, raspar o prato, tá? Mas às vezes eu falo, filha, só mais 2 garfadinhas, só mais duas colheres. Mais alguém fala isso? Às vezes a gente fala, tá bom, mas eu não tô forçando o prato inteiro, ele não tem que comer tudo. Mas eu tô lá falando, mas só mais 2. E a criança já falou que tá satisfeita, que não quer mais, né? Então, por que eu peço pra minha criança comer tudo, pra ela raspar o prato? Quando eu falo isso, ou mesmo, dá mais essas 2 garfadinhas, a gente negocia ali aquelas garfadinhas, né, aquelas colheradas, a gente acaba ignorando o apetite dessa criança, né? Porque a gente tem um medo de que essa criança, e que a nossa obrigação é nutrir essa criança, alimentar essa criança. E se eu não alimento essa criança, eu tô falhando. Esse tipo de frase, ele não estimula uma boa relação com a comida, muito pelo contrário. Ele apenas mostra ainda aquela nossa necessidade de controle, de controlar o outro, de atender muitas vezes uma demanda social, porque filho que come bem é troféu. É uma validação de que, eu como mãe tô sendo maravilhosa porque meu filho come bem. Quantas e quantas vezes vocês já não ouviram? Minha filha come super bem. Nossa, é um prato. E aí você começa a se comparar. Então, quando a gente enche a boca pra falar, meu filho come super bem. E aí a gente, né? Aí, ou às vezes a nossa amiga fala e o nosso filho não tá comendo tão bem assim, a gente se sente meio mal. Então, traz esse peso, sabe? De que filho que come bem é sinal de que um pai e uma mãe tá aí, super competente. Então, a partir do momento que eu escolho esse discurso de que eu tenho que controlar isso, que eu preciso fazer com que meu filho coma bem, que ele precisa comer tudo, ou ele precisa dar aquelas garfadas porque eu acho que é aquela quantidade que ele precisa, eu desconsidero o que essa criança eu desconsidero o que ela sente, eu desconsidero o corpo dessa criança, a fome que ela sente, o paladar dessa criança.
Porque essa criança não é você em miniatura, é uma outra pessoa. A Fernanda falou, a sociedade cobra isso, né? Como se fosse um troféu. Sim, entre muitas outras coisas. Nesse post que eu falei hoje, né, que eu fiz a menção, que eu coloquei lá sobre a criança tem que raspar o prato, né? Eu até mencionei lá no conteúdo do post que tem um estudo que mostra que quando eu falo para minha criança, você precisa limpar o prato, você precisa comer tudo, essa criança ela se desconecta dos próprios reguladores internos dela, do apetite. E aí ela não consegue identificar se ela está satisfeita. E aí isso pode acabar desenvolvendo nela distúrbios alimentares, porque ela perde essa referência. Internamente, fisiologicamente falando, tá? Então, a partir dessa reflexão, eu quero falar com vocês sobre como que a gente pode ajudar essas crianças no desenvolvimento alimentar de uma forma respeitosa, tá? É claro que aqui, gente, eu não tô falando de crianças com uma seletividade severa ou com algum problema alimentar, né? Nesses casos é importante, sim, a gente investigar, a gente tentar, às vezes, conversar, né, sempre com um pediatra ou com uma nutricionista, se tem algo ali que tá te chamando a atenção e você poder ir em busca, pelo menos para descartar essa possibilidade. Mas o objetivo aqui é a gente tentar olhar para esse assunto, para esse tema da alimentação, sobre uma perspectiva mais ampla, né? Considerando outros aspectos, novos caminhos para a gente conduzir a construção da relação dessa criança com esse alimento. E a gente pode começar falando do nosso papel como pais e dos cuidadores, né? Referência dessa criança nessa dinâmica da alimentação. Então, o nosso papel como adulto é o quê? Alimentar. E mostrar, na verdade, é mostrar para essa criança a importância dela se alimentar bem, de uma forma saudável. Como é que eu faço isso? Eu compro o alimento, eu preparo esse alimento, eu oferto esse alimento. Claro que dentro de uma variedade saudável. Então, eu sou responsável pelo o que nós vamos comer. O que eu coloco na mesa é uma responsabilidade minha como adulto. Se eu reclamo, por exemplo, que a minha filha só come batata frita, macarrão, refrigerante em todas as refeições, eu preciso estar ciente e repensar o que eu tô levando para a mesa. Não é se culpar agora. Ninguém tá aqui apontando o dedo para ninguém. Apenas repense, reflita sobre isso. É um convite que nós estamos fazendo aqui para a gente pensar isso sobre uma outra perspectiva. Então, o nosso papel, né, além de o que nós vamos comer, também envolve a construção de uma rotina, com horários prováveis dessa refeição. Mas ainda assim, eu faço uma ressalva aqui sobre essa questão da rotina, dos horários, né? Para um olhar para essa criança, gente. Sempre essa observação. Porque dependendo da fase que essa criança tá, por exemplo, que ela se encontra ali, talvez ela possa sentir sono bem naquele horário. E aí, normalmente, o que a gente faz? Ah, mas tem que comer. Então, vou segurar essa criança porque meio-dia, a hora de comer, tem que comer. E aí, isso gera um estresse. A família fica ansiosa, fica nervosa. Aí pensa, ai meu Deus, será que a gente vai conseguir comer em paz hoje? Será que vai dar certo essa dinâmica? Será que isso vai funcionar? Entende que existe também um peso desse protocolo social do horário do almoço? E que eu volto a falar. Talvez o seu filho ou a sua filha estejam passando por uma fase onde eles têm uma necessidade de sono. Mas eu forço essa criança a comer. Mas vai comer de qualquer jeito. E aí ela vai comer de qualquer jeito mesmo.
Ela vai comer para aliviar essa tensão, esse clima que tá. E aí, intuitivamente, eu acabei quebrando um pouco desses padrões, até mesmo antes de entender um pouco sobre esse universo, porque a minha filha, a Laura, quando ela tinha uns 2 para 3 anos, ela estudava numa escola perto da onde... Não, 2 anos, né? Que ela estudava numa escola perto da onde eu trabalhava. Mas aí, como eu trabalhava meio período, eu ia com ela até o trabalho, deixava ela na escola, e aí na volta eu pegava ela meio-dia. Até a gente chegar em casa era um percurso de 30 minutos. E aí ela entrava no carro e dormia. Ela ainda estava naquele período de sentir sono, né, de dormir à tarde e tal. Então imagina, era dentro do carro, todos os dias ela chegava em casa dormindo. E eu tirava ela do carro e ela estava capotada. Ela não jantava, eu tentei acordar ela antes, imagina. E aí o que aconteceu? Quando dava 2 e pouco, ela acordava. E aí ela levava um tempinho, né, até despertar, tudo. Então ela almoçava, ela ficou por um bom período fazendo isso. Por volta de 2h30 da tarde. E funcionava super bem. Para mim, aquilo funcionava. Por quê? As pessoas às vezes falavam pra mim assim, né? Eu lembro até da minha mãe falar, nossa, mas você não acha que ela almoça muito tarde, né? 2h30. Mas, gente, o que eu fiz? Acabava, né, por conta disso, mas o horário de almoçar é meio-dia, né? Mas, enfim, meio-dia, 1h, depende. Tem família que almoça mais tarde. Mas eu tava um pouco ainda presa naquele horário, porque a gente almoça sempre entre meio-dia, meio-dia e pouco. Mas aí eu falava assim, poxa... Fui lá, tentei acordar ela ficava olha, não rolou. Eu tentei comer com ela num restaurante próximo da escola, mas ela estava cansada, ela não conseguia escolher as coisas que ela... Olha, não funcionou. Então, entendem que às vezes a gente fica muito preso a um protocolo e esquece de olhar para a criança. Esquece de ver aquilo que funciona para ela. É muito importante a gente olhar para isso, a gente observar isso, se desprender um pouco daquilo que tem que ser assim, tá? E aí, qual que é o papel dessa criança? Né? A gente falou sobre o papel do adulto, dos pais, que é o de alimentar, mas qual é o papel dessa criança? É comer. Comer é um processo fisiológico. Né? Ela coloca a comida na boca e ela engole. Eu não consigo fazer isso pela minha filha. Por mais que eu pegue uma colher cheia de comida, entuche na boca do meu filho, se ele não quiser engolir, ele não vai engolir. Eu dependo que só ele pode fazer isso, né? Então, o papel da criança, gente, é ela comer dentro das opções oferecidas. Mas, gente, não adianta você querer fazer uma refeição só com alimentos que a criança não conheça, que seja tudo novo ali, que ela não esteja familiarizada com aquele alimento. Às vezes a gente quer, né, falar, não, eu quero que meu filho coma coisas diferentes, e aí eu começo, né, a fazer um monte e coloco isso tudo numa refeição só. É muito desafiador isso para a criança. Eu sei que a gente tem lá as nossas expectativas em relação às 5 cores no prato, né? Mas cuidado com essas expectativas. A Fernanda tá falando, quando meu filho era mais novo, eu troquei várias vezes o horário de almoço dele também, conforme os soninhos, e deu certo. Maravilha, Fê. Isso é algo que a gente precisa estar muito atento. Observação e intuição. A gente está muito desconectado do nosso saber. Dos nossos saberes como mães, como mulheres. É como se a gente duvidasse de tudo aquilo que a gente acha que funciona. Peraí, mas nós somos as maiores especialistas dos nossos filhos. A gente sabe, a gente conhece. Mas a gente fica, né, sempre assim, ai meu Deus, mas será que é o certo? É a mesma coisa, a criança tá lá chorando. Eu tenho um desejo de acolher, eu quero pegar o meu filho no colo. Mas eu ouvi da pediatra que não pode pegar no colo. Eu ouvi da pediatra que precisa deixar chorar.
Não, a criança tá chorando, não, fecha a porta, desliga a luz e acabou. E isso faz a gente o quê? Se desconectar da nossa intuição, daquilo que a gente sente de fazer. Então confiem nesse instinto que vocês têm. E aí, falando sobre essa questão, né, dos alimentos, daquilo que o que a criança quer comer, né, dentro daquela refeição, cuidado para que a gente também não coloque ali naquela refeição um monte de coisas diferentes, que seja realmente, opa, peraí, a criança come, né, um arroz, um feijão, e aí eu posso, um daqueles alimentos, né, que eu vou trazer ali, que eu vou ofertar, colocar um ou outro diferente. Aí você vai falar, mas a minha criança é seletiva. Gente, às vezes a gente acha que, é claro que eu não vou aqui avaliar o que é a seletividade do seu filho ou não. Mas quando a gente fala em seletividade alimentar, por isso que eu acho que é importante a gente buscar entender melhor se o nosso filho se enquadra quando a gente fala na seletividade. Porque uma seletividade alimentar muitas vezes é uma coisa severa, dramática para aquela família, né? Por exemplo, uma criança que come só alimentos da mesma cor. Se tiver uma coisinha ali diferente, ela não come. É só alimento vermelho, é só alimento branco. Esses são caminhos de uma seletividade severa. Agora, o meu filho come o arroz, aí tem vezes que ele quer comer a carne, às vezes ele não quer comer a carne, às vezes ele quer comer um brócolis, às vezes ele quer comer uma batata, mas ele não quer comer a carne. Essa seletividade, na verdade, é a escolha do seu filho. É o que talvez o corpo dele esteja pedindo. É o que ele se sente atraído por comer. É o que ele, como indivíduo, escolhe para se alimentar. Então vamos recapitular. Eu trago os alimentos, eu preparo, eu oferto os alimentos, lembrando de ofertar alimentos saudáveis. Arroz, feijão, gente, saudável que a gente está falando, são alimentações, assim, a gente entende, né, como saudável. Arroz, feijão, uma proteína, legumes, às vezes uma salada, às vezes não precisa ter todas as cores no prato, às vezes não, gente, né, vamos cair na real. Mas o que eu estou ofertando? Esse é o meu papel, tá aqui. Essa criança, gente, pode sim escolher o que ela vai comer. Ela pode, inclusive, escolher o quanto ela quer comer. É difícil, né, às vezes, a gente aceitar isso. Ah, mas o meu filho come tão pouquinho. Se aquilo deixa ele satisfeito, ele precisa sentir o corpo dele, ele precisa desenvolver essa habilidade de perceber o quanto ele está satisfeito. Não sou eu que vou falar, você já está satisfeito. Entende? O quanto isso pode me levar. Educar com respeito, gente, e trazer isso para a alimentação, para qualquer área da nossa vida, não é o caminho mais fácil, mais moleza, que é papum, mas é o mais efetivo a médio e longo prazo. É mais efetivo. A gente constrói uma relação muito mais coerente quando a gente fala, quando a gente escolhe esses caminhos, né? E aí, gente, não adianta a gente também ter aquela expectativa de que os nossos filhos vão comer de tudo, que eles vão experimentar de tudo. Observação, intuição. Confiem em vocês, observem como é que está sendo. Observem o filho de vocês, o que ele está se interessando por comer. Talvez o grande segredo da alimentação é desapegar desse controle. É confiar nas crianças. A Fernanda está dizendo, o meu medo é ele dizer que está satisfeito e, na verdade, ser só a pressa de brincar. E se for? Porque dependendo da fase dessa criança, ela quer brincar. Ela tá realmente com aquele desejo de brincar. Como é difícil ficar ali sentadinho, né? Comendo
Será que a gente não tem como transformar esse momento em algo que ele se interesse por aquela comida e talvez, será que tudo bem se ele levar um brinquedo para a mesa? Ah, mas ele não vai se concentrar com a comida. A gente também não gosta de conversar? A gente não gosta de se entreter quando a gente está comendo? Para aquela criança, às vezes, aquele brinquedo pode ser uma forma de ela interagir naquele momento. E se esse for o caminho e o seu filho se sentir bem daquela forma, ele comer. Será que não dá pra gente tentar fazer dessa forma? Será que vai ser mais fácil? Não, você vai ter que sentar aqui, você vai ter que comer. E aí eu transformar aquela relação numa relação de estresse, onde ele vai se desconectando dessa comida, onde ele vai achando aquele momento pesado, aquele momento estressante, aquele momento cheio de cobrança, cheio de pressão. Naturalmente, as crianças, elas vão se aproximando, elas vão querendo estar com a gente. Por quê? Porque a gente precisa fazer com que esse momento, gente, comida vai muito além de nutrição. É memória. A gente sente isso, sabe? Então não é só o comer para se alimentar, para estar satisfeito, para se nutrir. Tem a ver com a relação, com aquele momento que a gente tá junto com a família. É um momento de prazer. A gente precisa fazer com que a criança vincule essa alimentação ao momento prazeroso. Talvez ela ali naquela cadeira, às vezes presa na cadeirinha. Às vezes a gente coloca aquelas cadeirinhas, coloca o cinto, a criança fica incomodada com aquele cinto. Será que a gente pode tornar esse lugar mais confortável para essa criança? Como a gente pode fazer isso? Observe. Será que se essa criança tiver uma mesinha menorzinha, onde ela tem a própria cadeirinha, pertinho da minha mesa, ou às vezes um pouquinho mais distante, ela está no ambiente onde eu tô me alimentando também. Ela continua tendo aquela experiência. A minha filha, eu não tô mentindo aqui porque minha mãe tá aqui, minha tia também tá aqui. A minha filha, por muito tempo, ela comeu na mesinha dela com uma cadeira pequenininha. Ela levantava e sentava com o conforto que eu, dentro na minha mesa, na minha cadeira, eu ficava ali confortável, aquele era o meu lugar. A minha filha tinha a mesinha dela, onde ela desenhava, pintava, e ali é onde ela gostava de comer. Era ali. Ai, mas a gente não tem que fazer as alimentações junto com a família, na mesma mesa. Sim, mas será que todas? Será que essa criança, de alguma forma, a gente também, mesmo que ela esteja nessa mesa ao lado, será que ela também não pode, junto, estar experienciando esse mesmo momento? A gente pode estar conversando com essa criança, mesmo que ela esteja na cadeirinha dela, na mesa dela. Será que tem outros momentos em que ela vai vincular aquele momento da alimentação a algo legal? Peraí, mãe, eu quero sentar aí com vocês, eu quero ir no seu colo, eu quero sentar na cadeira do lado. Vem. Hoje, a minha filha, ela senta na mesa porque ela quer. Às vezes eu vou pôr na mesinha dela, eu sempre coloco a mesa. Coloco os 3 lugares. E aí eu falo pra ela assim, ela tá ali na mesa, ela fala, mamãe, hoje eu quero comer na minha mesinha. Ok, vou lá e coloco na mesinha dela. Às vezes eu coloco na mesa dela comida, ela, não, mamãe, eu quero sentar com vocês. E ela vem, senta na mesa e tá tudo bem. Eu vivenciei isso. Então eu falo, eu ouvi profissionais dizendo isso. A verdade, gente, é que ela não tem a pressão da mesa, aquela coisa de, não, você precisa comer, não, você tem que sentar na mesa, porque aqui, como a gente construir isso de uma forma que seja mais respeitosa, mais leve, não mais respeitosa, vamos pensar numa coisa mais leve, né? A Mari tá colocando, tem dias
que a minha filha come tudo que está no prato e tem dias que mal toca no alimento. No começo foi bem frustrante e irritante para mim, mas agora respeito. Quer? Ok. Não quer? Tudo bem. Gente, não tem dias que a gente também não tá afim de comer? Tem dias que a gente não quer comer. Tem dias que a gente come mais. Tem dias que a gente come menos. Né? Tem dias que a gente tá com muita fome. Então, se você permitir que o seu filho respeite a fome dele, o apetite dele, a satisfação, ele vai aprender a comer o quanto é necessário, de acordo com a natureza dele. Tem crianças que precisam comer, né, que sentem, que são diferentes uma das outras. Se você força a alimentação dele, ele não vai comer bem. Mas se ele... Aí às vezes você pode falar, mas ele não experimenta nada. Experimentação, gente, seja como adultos ou seja como crianças, tem a ver com eu estar diante de algo, tá? De algo novo e que eu me sinto atraído por aquilo. Não existe experimentação onde existe um nível de imposição, de insistência. Aí eu me fecho e eu não quero mais. Ah, mas eu falo para ele, filho, experimenta. Isso já é uma forma de dar um comando, de falar para ele, não. Você pode simplesmente deixar o alimento ali, né? Às vezes a gente fala assim também, fica fazendo um comentário, né? Beleza, não vou falar nada, já percebi que quando eu coloco ali o alimento, né, não fico oferecendo muito, a criança vai lá e pega. Porque é algo natural. Tem que ser algo natural. Então, olha quantas coisas às vezes a gente fica. Filho, acabei de fazer jiló. Filho, ó, come jiló, experimenta o jiló. Experimenta só um pedacinho. Experimentar não é comer, né? Experimentar é com a língua, dar um toquezinho assim, tá, não quer, deixa do lado. Mas eu fico lá, insistindo. Ou às vezes a criança vai lá, até se interessa para pegar e você fica, aí começa a fazer os comentários. Nossa, filha, você pegou um brócolis, pega mais. Olha, ele gostou do brócolis. Aí começa a virar o assunto da mesa. A criança se inibe. Faça esse momento ser natural. Olha, tá aqui. A oferta de alimentos é essa. Confie na sua criança. Confie. Ah, mas a minha criança, ela não gosta muito de comer alguns alimentos. Eu queria estimular. Chama essa criança para te ajudar na cozinha. Ah, mas o meu filho, eu queria que ele comesse salada. Ai, mãe, salada não. Filho, me ajuda aqui a lavar a salada? Faz essa criança ter contato com isso. Muitas vezes essa criança não chega nem perto da cozinha. Ela precisa se familiarizar com isso. Ela precisa ver eu provando naturalmente, eu não preciso ficar fazendo encenação, né? Vou lá e quero que ela coma um jiló e fico assim, nossa, que delícia esse jiló. Sabe? Tipo uma coisa meio teatral assim, né? Haja com naturalidade. Eu acho que faz mais sentido a gente trazer essa criança para participar da lavagem. Às vezes você tem uma horta na sua casa, faz a criança ir lá pegar aquele, mesmo que ela não coma, mas que ela tenha esse contato, essa proximidade com o alimento, essa familiarização, né? O alimentar-se tem que ser algo natural, assim como outras coisas, mas a gente traz uma pressão muito grande. Esse peso, ele precisa, sabe? Vamos tentar desapegar um pouco disso. Ah, mas eu tô com medo do meu filho. Você pode, se você tiver preocupado, você tem o seu pediatra para pedir orientação, você faz um acompanhamento. Você tem uma maneira de avaliar como é que essa criança tá. Mas qual é a construção que você quer que essa criança tenha com o alimento? Ah, mas se eu deixar minha criança, se eu deixar lá a oferta, ela só vai querer comer a batata frita. Vamos lá, volta lá.
o que eu estou ofertando para essa criança. Ah, mas para ela experimentar. Poxa, mas eu quero pôr num dia só um monte de coisas diferentes. Coloca lá uma coisinha diferente entre as outras que essa criança tem familiaridade. Lembra quando eu coloquei que o nosso papel também é construir uma rotina, né? É claro que assim, seria muito impositivo eu falar para vocês assim, ah, mas se o horário do almoço é meio-dia, né? É esse horário do almoço e pronto. Então, dentro desse horário, aqui também pode acontecer uma situação, né? Dentro desse cenário, quando eu tenho uma rotina com horário de almoço, lanche, jantar, quando chega a hora, eu vou me aproximar dos meus filhos e vou falar, filho, tá na mesa, vamos comer. Mas às vezes a criança não quer sentar, ela tá recusando a comer. Ah, eu não tô com fome. Ok, mas esse é o horário de almoço. Me avisa então quando você tiver com fome. Eu tenho passado por isso agora. Minha filha chega do lanche, chega da escola, 12:00 e pouco. E aí, nos primeiros dias, assim, né, desse ano, eu percebi que ela chegava, e eu falava assim, filha, né, o almoço tá pronto, vamos comer. Não, mãe, não tô com fome. Aí vinha aquela, sabe, aquele conflito interno de, ai meu Deus, mas ela precisa comer agora, né, porque o almoço tá pronto, tá quentinho, por que será que ela não quer comer? Mas aí, gente, o que a gente tem que fazer? Se essa criança não quer comer, foi justamente esse exercício que eu fiz. Se essa criança ela não quer comer na hora do almoço, porque não é a regra ela almoçar na hora que ela quer. A gente tem o nosso horário de almoço. Mas se essa criança começa a pontuar, não, eu não quero comer agora, vamos investigar o que veio antes? Então, qual é o exercício que a gente faz? Por exemplo, no meu caso, foi ver que o horário que ela faz o lanchinho na escola é por volta de umas 10 horas, né? E ela leva, realmente, às vezes uma esfirrinha, leva um bolinho, uma fruta. Então, assim, tem bastante coisa e ela costuma comer. Tem criança, gente, que às vezes uma bolachinha ali entre o café da manhã e o almoço já desanda tudo. Então, quando essa criança, ela diz para você, não, eu não quero comer, ao invés de forçar essa criança a comer, olha para trás, olha o que veio antes. Se isso está sendo uma coisa contínua, faça esse exercício para você observar o porquê essa criança não está querendo comer. Não é que você vai criar uma regra onde você vai ter que deixar essa criança sem comer para ela comer só na próxima refeição, ou que ela tem que comer ali naquele momento, naquela hora. Entendem esses movimentos que a gente faz? Então, esse exercício de olhar o que veio antes da recusa é importante. Alimentação, tá? Convide, então, as crianças a participar dos processos que envolvem a alimentação, como eu falei, né? Desde o preparo até tirar a mesa. Não tá saindo áudio, gente? Ai, caramba. Que estranho. Ai, peraí. Voltou? Eu tirei aqui, vamos ver se aguenta, porque já tá acabando também. Estão me ouvindo? Faz um joinha aí que a gente já tá chegando no final também. É que eu coloquei o carregador. Ah, beleza. Então, façam com que essas crianças, elas participem desse processo, tá?
Isso é bastante importante para ela. Forçar a criança, gente, só vai fazer essa criança comer menos e não mais, tá? Deixa que os seus filhos recusem a comida que ele não quiser. Deixe ele livre para ele experimentar um alimento e às vezes não terminar aquele alimento. Ensine ele a colocar no prato aquilo que de repente está ali, que ele não quer comer, né? Evita fazer comentários na hora que ele está comendo. Isso inibe a criança, né? Ficar falando, experimenta, experimenta. E lembra, gente, que o nosso papel, a nossa responsabilidade aqui, como pais, como educadores, né, como cuidadores, é escolher esse alimento, né, escolher alimentos novos também. Acho que agora voltou, vejam, me falem aí, parou de piscar o negocinho que tava piscando aqui. Voltou? Deixa eu ver o que vocês vão me falar. Gente, fiz um chazinho aqui, voltou. Então vamos lá. Fez sentido para vocês, gente, isso que a gente trouxe sobre alimentação com respeito? Eu acho esse tema, assim, muito importante. Eu queria recomendar, inclusive, um livro para vocês, que é do Dr. Carlos Gonzalez. Ele chama Meu Filho Não Come, tá? Depois vocês procurem na internet. Eu vou depois colocar nos meus stories, que ele é muito bacana. Eu acho que ele traz muito esse olhar, ele quebra muitos paradigmas sobre alimentação. Então, se você passa por esse desafio, eu acho que é um bom caminho aí para você, se você se interessa também, né? E que bom, Fê, que bom. Vou relaxar mais, é isso aí. Relaxem, eu também tinha muitas preocupações em relação a isso, foi algo que eu fui desconstruindo. É claro que assim, gente, não, é natural, não adianta eu falar pra vocês, não, relaxa, que vocês vão ficar, né, depois de uma live, pronto, vocês vão se transformar, não é isso. O objetivo aqui é a gente realmente, peraí, deixa eu olhar, né, um pouquinho mais amplo pra isso, porque eu tava só aqui, né, só olhando, a criança tem que comer, né, então, peraí, vamos tentar entender um pouquinho melhor esse universo, essa relação. E eu acho que isso pode fazer bastante diferença para vocês, tá? Depois eu vou recomendar também nos meus stories alguns perfis de profissionais que falam sobre isso e que eu confio muito para vocês acompanharem, tá bom? Então vou fazer isso, vou deixar lá. Porque, mas você, que nem às vezes as pessoas podem falar assim, mas você tá falando sobre alimentação, você não fala sobre educação. Mas, gente, eu vou trazer para vocês todos os conteúdos que se tornam um braço da educação. Então a gente tem aí um campo assim muito grande. A ideia é trazer sempre, né, especialistas no assunto, mas quando eu não consigo trazer um especialista, de repente, eu consigo trazer aquilo que eu tenho na minha bagagem. Eu já fiz alguns cursos sobre isso, eu já vivenciei isso, eu já passei por isso. Então, o que eu trago aqui é uma consciência para vocês. Nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso. E vocês vão buscar aquilo que faz mais sentido para vocês. Eu não tô aqui dizendo o que é que tem que fazer, mas eu tô te dizendo, gente, existe muito mais do que só isso, do que isso que a gente tem feito,
tá? Então essa é a minha proposta aqui. Eu espero muito poder trazer muitos e muitos assuntos que vão ajudar cada vez mais vocês no maternar, sem que isso se torne mais uma obrigação. Ah, eu tenho que aqui cumprir mais isso. Não, aqui é justamente pra gente, ufa, tirei esse peso. Como é que eu posso fazer isso de uma maneira mais leve? Essa é a proposta, tá legal? Então, gente... Ah, e só uma coisinha, deixa eu avisar quem tá aqui. As lives agora, que eu chamo de Entre Nós, né? Esses encontros de terça-feira, eles acontecem toda terça às 8 horas aqui no Instagram. E eu vou deixar a live salva lá no meu canal do YouTube, porque eu quero movimentar um pouco mais o meu canal por lá, tá? Então, a gente assiste por aqui pelo Instagram, eu salvo e vai lá pro YouTube para quem quiser reassistir, para quem quiser, de repente, recomendar para alguém. E também eu coloquei na minha bio, tem um link agora, que vocês clicando lá, vocês podem entrar para um grupo do WhatsApp, onde eu só mando os avisos das lives que vão acontecer de terça-feira. E eu tô pensando também, para quem tiver no grupo, de fazer alguns encontros no Zoom pra gente tirar dúvidas sobre educação com respeito, para eu poder responder vocês, olhar pra carinha de vocês. Então, se vocês gostam do meu conteúdo, se vocês querem estar um pouquinho mais perto, eu vou fazer o convite para que vocês entrem para esse grupo. Eu não vou abrir, ele vai ficar silenciado, mas é uma forma de eu poder formar uma comunidade de pessoas que realmente estejam engajadas ali dentro. E aí vão ser os avisos dos conteúdos das próximas lives. Às vezes eu vou mandar algum material ou liberar de repente, algum texto, algum conteúdo que possa ser complementar ao que a gente trouxe, e também fazer alguns encontros extras aí, surpresas para quem estiver lá no grupo. De repente, um dia com 1 hora pra gente tirar dúvidas e eu poder ajudar vocês em alguma demanda que vocês tenham. Tá legal? Então é isso, gente, ó. Um beijo muito grande, Carol, Fernanda, Thalita. Obrigada por vocês estarem aqui, Mari também. Um beijo grande, a gente se vê na próxima terça-feira, mas até lá a gente tá por aqui também no Instagram, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem conversar sobre esse tema, eu vou abrir uma caixinha lá nos meus stories. Vocês mandem por lá que eu vou tirar dúvidas de vocês, tá? Um beijo, gente!